Chegamos, Brasil! Que rodada top, quase 90 pontos nos times aqui. Esse vídeo aqui é um vídeo de dicas pra você imitar nessa rodada 31 do Cartola FC 2023. Última rodada foi muito boa, as análises bateram. Falei pra vocês não confiarem no SG do Inter. A gente triplicou Palmeiras, deu bom. Pegamos o SG do Galo. O Botafogo não deu bom tão assim. E o time do Inter perdeu em casa. Aí o bicho pegou. Nesse vídeo aqui vocês já sabem qual é a pegada. Uma análise detalhada dos confrontos jogo a jogo, os melhores SGs. A gente vai falar aqui nominalmente das melhores opções, as opções mais ousadas em reta final desse Brasileirão. E claro, escalando um time forte pra mais uma vez a gente dar uma mitada. Vou falar pra vocês, teve um time aqui ousado que fez 118 pontos. Mas é isso aí, fica comigo até o final, não muda de canal. Eu sou o Glauber Arruda, o bom de bola, e você já sabe muito bem. Ai, vem pra cá. Querido, só antes da gente começar as nossas análises e dicas aqui, eu vou pedir pra você o seu like, você que já acompanha o nosso trabalho. Se você que tá chegando agora, começando agora a conhecer o nosso canal, fica aí, se gostar do conteúdo, deixa seu like, por favor. Meta é superior, vamos bater a meta de 1000 likes nesse vídeo, e eu tô pedindo a ajuda e a colaboração de vocês, porque ajuda demais o seu like a impulsionar o nosso vídeo, principalmente nessa reta final. Então deixa o like, meta de 1000 likes, conto contigo. Queridos, é o seguinte, ó, nosso time aberto aqui, a gente fez 82,99, a gente tava com o PR nesse time aqui, tinha o Rubens que foi muito bem, triplicamos o Palmeiras, a gente falou, era o melhor SG e deu bom, a gente triplicou, foi bem demais. Muita gente falando do Rocher, cara, eu falei, não confio, o Rocher negativo em casa, cara, dito e feito. O Internacional perdeu o jogo em casa, foi abaixo, performou mal, perdeu um jogador no início, atrapalhou, mas podia ter jogado mais, então isso atrapalhou a pontuação final, né? Mas mesmo assim, tá satisfatório aqui, 83 pontos, a gente falou de vários nomes diferentes, Penite e tudo mais, Soares arrebentou quem tava com ele no time, inclusive, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, deixa eu falar, esse time aqui, ó, que fez 118,28, é um time super ousado lá pros nossos assinantes, dos nossos sócios do CSBB, Clube de Sócios Bom de Bola. Se liga nesse time se não tava ousado, dá uma olhada, olha só, tudo dentro da análise, né? Canobi só de média básica 8,10, 24,40 e Paulinho 18,40. Percebam, não tinha o Tiquinho aqui, não tinha o Hulk, não tinha o Enevalência. O único jogador que eu tinha do Internacional aqui nesse time super ousado era o Alan Patrick e de capitão, Renato Augusto, Eduardo, 4 defensores aqui, Palmeiras, ó, o Everton, Mike, Gomes, Murilo, Di Plácido e Abel Ferreira, 118,28. É bom demais, hein? Vamos nessa, gente, e analisar aqui o primeiro jogo, um dos primeiros jogos aí que abrem a rodada é Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians 14º colocado, o Atlético Paranaense é o 7º colocado. Corinthians é um time que empata bastante nos últimos 5 jogos, são 4 empates, apenas uma vitória. Vem de um empate em casa, 1-1, cedeu o empate ali nos minutos finais. Pênalti ali muito polêmico no Soteldo, né? O Mendonça terminou empatando. O time do Corinthians é um time que fez um primeiro tempo muito bom contra o Santos, impôs ali um volume interessante, foi melhor do que o Santos na partida, mas segunda etapa a equipe cansou e é isso. O time do Atlético Paranaense também vem de um empate no mesmo placar, 1-1, jogando em casa contra o São Paulo, e o Atlético Paranaense também é um time que nos últimos 5 jogos não perdeu, a exemplo do Corinthians, com 3 empates e 2 vitórias. Pra mim é um jogo muito apertado, defensivamente duas equipes que costumam sofrer gols, tanto o Corinthians em casa como o Atlético Paranaense dentro ou fora de casa. É uma equipe que fica ali, sempre sofre gol. Pra mim é um jogo de equilíbrio por conta do mando de campo aqui de Corinthians e Atlético Paranaense, tá legal? Então pra mim um jogo muito equilibrado. Segundo jogo aí da rodada que eu destaco pra vocês, exatamente o jogo aqui do Internacional contra o América Mineiro. Esse jogo também começando às 19 horas da quarta-feira, saberemos de forma oficial as equipes que começam, né, o Internacional e o América Mineiro, e pra mim o Internacional é favorito. O Internacional vem de derrota em casa para o Coritiba, e assim, a expulsão do jogador, do zagueiro do Inter atrapalhou muito, né, o time do Internacional. O Kudê demorou inclusive a mexer no Inter, poderia ter mexido antes, sofreu um gol e depois foi fazer modificações. Acredito que o Inter poderia ter jogado melhor, mesmo com um homem a menos, é uma equipe mais qualificada, mas o Coritiba foi lá. Então o Internacional é uma equipe que costuma fazer gols em casa. Já tô falando isso há algumas rodadas, o Internacional não é um time confiável defensivamente, não é à toa que sofreu 4 gols em casa, então sempre sofre gols o time do Inter, dá espaços e vai enfrentar contra o time do América Mineiro. Esse time do América Mineiro, 20º colocado, né, o último colocado do campeonato, e eu falei também na última, é um time que mais sofreu viradas no Campeonato Brasileiro, e ele na última rodada sofreu virada também, mais uma pro Grêmio. É um time junto com o Curitiba ali que sofreu mais gols no campeonato, né, muitos gols sofridos. Esse jogo aqui, o Internacional é favorito, seguindo o padrão a normalidade, com 11 contra 11, o Internacional é favorito. Defensivamente, pra mim, não dá pra confiar nessas equipes. Essa cotação de 1,5 na vitória do Inter vai ter um risco, porque era bem favorito na última e perdeu, mas na normalidade o Internacional tá bem tranquilo pra, ou você pode ir no mercado de gols aqui, over 1,5, acho bem tranquilo, acho no mínimo 2 gols nessa partida, deve acontecer. Um outro detalhe, tem uma cotação de 6 aqui na Betfair, excelente pra vitória do América, o América que faz gols, defensivamente não confiaria em ninguém aqui, mas é um jogo over, um jogo de gols. O América Mineiro nos últimos 5
5 jogos são 4 derrotas, 1 empate. O Internacional tem 3 vitórias, 2 derrotas. Pra mim é isso, tá? E o outro detalhe, ó, o América e o Coritiba sofreram 64 gols, as equipes que mais gols sofreram. Então é uma tendência, dá pra gente explorar bem aqui o Inter ofensivamente. Defensivamente não dá pra confiar. Continuando aqui, Flamengo e Santos. O Flamengo que deu aquela parada, né? Aquele relax, tava trabalhando. O Tite deve ter dado ali um trabalho legal com o time do Flamengo, que ficou de fora, né? Aquele jogo que é pra rolar com o Bragantino, não rolou. Enfim, Flamengo nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Vai pegar o Santos, que vem de um empate ali nos minutos finais contra o Corinthians. O Santos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Pra mim, sem dúvida alguma, Flamengo favorito. Vejo uma boa possibilidade, inclusive, do saldo de gol aí favorável pro Flamengo, ou seja, vencer sem sofrer gols e fazer gols. Você pega ali, por exemplo, os últimos 5 jogos do Flamengo em casa, muita dificuldade de fazer gols. É bem verdade que essa amostragem não tinha o seu atual treinador, o Tite, né? O Flamengo tem 3 jogos sob o comando do Tite. Um foi em casa quando venceu o Vasco e 2 fora, onde ele venceu o Cruzeiro e perdeu para o Grêmio de virada. Mas o time do Flamengo, nesse recorte que não tinha o Tite, 2 gols apenas. Então um time que tem uma campanha melhor como visitante do que como mandante, no entanto, é favorito. E esse Santos aí que o Flamengo vai pegar, vou repetir o que já venho falando algumas rodadas, é um time que sofre muitos gols. E você tem aqui, é o terceiro time que mais gols sofreu, 54 gols. Então é uma equipe que sofre muitos gols. É pra gente explorar essa ofensividade do Flamengo. Essa cotação de 1,42 para a vitória do Flamengo, pra mim tá muito boa. Dá pra você fazer uma múltipla aí no teu bilhete aí na Betfair. E também você tem outras possibilidades aí que você pode colocar. Então Flamengo favorito, não tem nem muito o que falar. Fechou? Nesse confronto aqui, Cuiabá super motivado, né? Os caras foram lá e pimba, deram na casa do Flamengo. Eita. Cuiabá e Vasco da Gama. E o Cuiabá tá rindo à toa, né? Foi lá, venceu o Botafogo no tapetinho. O tapetinho não tá fazendo mais muito efeito, né? Sei lá. E aí o Botafogo tá naquela. Mas daqui a pouco a gente fala do Botafogo. O Cuiabá bem motivado, recebendo o Vasco. O Cuiabá 10º colocado, enfrentando o Vasco da Gama 18º. O Vasco que vem sem o Verratti, um grande desfalque. Cedeu o empate, né? Saiu na frente ali com o Goiás, tomou o empate. Tá complicada a situação do Vasco. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. O Cuiabá, 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. Pra mim, Cuiabá é favorito. O detalhe é que o Cuiabá normalmente se complica nos jogos em casa. E quando ele não tem a responsabilidade jogando fora com times maiores, ele fica mais leve, joga no contra-ataque e faz esse papel muito bem, como fez recentemente na rodada anterior contra o Botafogo. O jogo pra mim é pegado. Se o time do Cuiabá entrar concentrado e talvez leve, mas normalmente se complica em casa, é favorito nesse confronto, fechou? Vamos lá, aqui em cima, ó, Coritiba e Grêmio. O Grêmio vem de uma vitória diante do América fora de casa, né? O Luizito Soares imitando, arrebentando, e o Coxa vem dessa vitória também boa, excelente vitória diante do Internacional fora de casa, até surpreendente com um homem a mais, mas tá virtualmente rebaixado. É o 19º colocado, nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, 2 vitórias, e o Grêmio vem de 2 vitórias, 3 derrotas. Normalmente o Grêmio não tem esse hábito de empatar, ou ele ganha ou ele perde. Pra mim o Grêmio é favorito, é o 4º colocado, inclusive essa cotação aqui de 2,2 na Betfair tá muito boa pra vitória do Grêmio. Cara, eu dei vários palpites aqui pra vocês, falei da vitória do Grêmio seca, falei da possibilidade de supercotação do Soares de dar um chute ou menos no gol, também bateu com odd quase de 5 aqui na Betfair. O Grêmio, pra mim, é favorito nesse jogo contra o time do Coritiba. Defensivamente, não dá pra confiar nessas duas equipes. Coritiba, como eu mostrei, junto com o América, estão entre os times que mais gols sofreram, né? Mostrei aí, mostro novamente, 64 gols. E o Grêmio, você vai observar que também tá aqui entre os 5 times que mais gols sofreram. Você tem Coritiba e América com 64 gols sofridos, Santos com 54, Grêmio com 45. Então, assim, o Grêmio é um time que se defende mal, é um time que sofre gols. Aqui é para explorar a ofensividade das equipes, mais de 1,5, bem tranquilo aqui, over gols é uma tendência nesse jogo, e explorar a ofensividade, especialmente ali de caras que a gente confia, tipo Soares, é um nome muito bom, tá legal? Aqui é que vai pegar. Rapaziada, coloca aí nos comentários, quem é que vai ganhar esse jogo? Ou se vai dar empate? Botafogo, Palmeiras. Coloca aqui nos comentários. Além de que, comenta aqui qual foi a tua pontuação, quantos pontos você fez, você sabe que eu te respondo. Bota aqui nos comentários. E nesse jogo aqui, Botafogo e Palmeiras, pra você aí, quem é que ganha esse jogo? Aqui a gente tem uma parada e a gente precisa avaliar com tranquilidade. Bom, vamos lá, pessoal. Botafogo é o primeiro colocado. É a diferença de 6 pontos. Bom, os últimos 2 jogos do Botafogo em casa não conseguiu vencer. Ficou naquele empate que teve o apagão contra o Atlético Paranaense, lembra? E perdeu para o time do Cuiabá.
O time do Palmeiras nos últimos 3 jogos, ele venceu as 3 partidas e não foi só isso, não sofreu nem sequer um gol. Então assim, é um jogo que essas duas equipes precisam vencer. O Botafogo sabe que se ele ficar num empate com o Palmeiras, pra ele tá legal, porque ele consegue manter a diferença de 6 pontos, pelo menos pro Palmeiras. 6 pontos são 2 vitórias, tudo bem. Então assim, o Palmeiras ele vê uma chance real. Se vencer o Botafogo, essa diferença fica de 3 pontos apenas pro Botafogo. É bem verdade que o Botafogo ainda tem um jogo por fazer contra o Fortaleza. Vocês lembram que esse jogo não aconteceu. Mas é uma diferença e tem todo um fator psicológico nesse jogo aí. Então assim, o Palmeiras eu acredito que vai jogar para vencer. Tem ainda a chance matemática de ser campeão, tá? Ainda tem, é fato, e tem esse jogo direto com o Botafogo. Ele sabe que depende muito dele. Se vencer, vai botar uma pressão psicológica em cima do Botafogo e que nesses últimos 2 jogos, uma derrota em casa, um empate em casa e o Palmeiras no momento legal, no momento melhor, vindo de 3 vitórias consecutivas e sem sofrer nenhum gol. Pra mim aqui, não tem favoritos, tá? Não tem favorito. Vai ver que o mercado esportivo aqui considera isso, tá? São odds muito ajustadas, muito próximas. E pra mim aqui não há favoritos. O Botafogo em casa e o Palmeiras. Agora, acho que as duas equipes têm chances aí perfeitamente de vencer, tá? É um jogo muito estudado. Sem dúvida é o jogo da rodada, tá? Isso pode definir o campeonato. Atlético Mineiro e Fortaleza. Fortaleza vem, infelizmente o Lion não foi o vencedor, não foi campeão da Sul-Americana, torci demais, a galera que me acompanhou aí nos stories viu lá, pô, vibrei, enfim, não aconteceu, mas bola pra frente, grande campanha do Fortaleza. Não sei como é o estado anímico desse Fortaleza, vindo aí, né, tava com muito ali pra vencer e não vem, e vai enfrentar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é a melhor campanha deste retorno, tá certo? Ligadíssimo. O time do Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 2 empate. Fortaleza vem nos últimos 5 jogos de 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Pra mim, o Atlético Mineiro é favorito nesse confronto, tá certo? É um time ajustado, vejo até uma possibilidade de SG nesse confronto aqui, favorável ao Atlético Mineiro. Acredito que mais uma vez, a exemplo da última rodada, como eu falei, pode pintar um SG para o Atlético Mineiro, que é o 6º colocado enfrentando o Fortaleza, que é o 9º. Para mim, Atlético Mineiro é favorito nesse confronto. Na quinta-feira, esse jogo aqui do Atlético Mineiro é na quarta às 21h30. Aí na quinta-feira, às 18 horas, o Goiás, 17º, tá perigando ali para ser rebaixado, vai enfrentar o Bragantino, 3º colocado. Para mim, Bragantino é favorito, é um time muito mais ajustado, é o 3º colocado do Campeonato Brasileiro, é um time que, inclusive, os jogos do Goiás têm sido jogos muito sem padrão, né? Um jogo ele toma 6, o outro ele toma 4, toma 5, o outro ele não toma gol, o outro ele faz 1, enfim. Então tá muito assim esse time do Goiás, mas precisa vencer, especialmente em casa. É o 17º pegando o 3º colocado. Pra mim, Bragantino é favorito, até com a possibilidade aqui de não sofrer gols, tá? Essa cotação aqui é boa também, ó. Cotação de 2 pro Bragantino vencer aqui o Goiás lá na Betfair, vale a pena pra mim. Bragantino é favorito, tá? Por fim, deixa eu só colocar aqui esse jogo do São Paulo, fechando a rodada na quinta-feira às 20 horas. São Paulo e Cruzeiro. O São Paulo é home office, né? Ele joga em casa. Jogando em casa, o time do São Paulo normalmente vem bem. É por isso que ele é o 11º colocado na classificação geral. Não é pelo que ele faz fora, porque nenhum jogo fora de casa ele conseguiu vencer. A única equipe que não venceu nenhum jogo fora. Mas esse jogo é no Morumbi contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que vem de uma vitória bem interessante, né? Vem de um jogo de 3-0 vencendo e que fazia tempo, né? O Cruzeiro é um time que tem muita dificuldade de marcar gols. Para mim, o São Paulo no Morumbi é favorito diante do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que sofre poucos gols, tem tido dificuldade de fazer gols, embora seu último jogo em casa fez 3 e venceu. Mas para mim, o São Paulo é favorito nesse jogo entrando no Morumbi. Parece que os caras ligam uma chave diferente aqui, tá? Dá para pensar em algum SG de uma forma mais ousada aqui pro time do São Paulo em casa, tá? Tem sofrido alguns gols em casa, sim, mas o Cruzeiro nos últimos jogos também tem cedido. A gente vai falar mais isso na nossa live, beleza? Fazer um convite, se você tá curtindo o nosso conteúdo e ainda não é inscrito aqui do canal, pô, se inscreve aí no canal rapidão, clica no vermelhinho, inscrever-se, é de graça, você vai receber conteúdos, lives, tudo isso, ativa o sino da notificação, coloca em todas pra não perder o conteúdo aqui do Bom de Bola de qualidade pra te ajudar a ser lucrativo com futebol. Tamo junto. Ei, parou, vamos pro campinho agora, a gente vai, mas ó, anota aí no caderninho, tá? Nossa live aberta vai ser nesta terça-feira, 19 horas, eu estarei começando a nossa live aberta
na terça-feira. 19 anota, tirando dúvidas e tudo mais para essa rodada 31. Anota aí. Bom, aqui rapidamente passando os campinhos como é de praxe. Não esqueçam, vamos passar a meta dos 1000 likes aqui, por favor. Conto com vocês, é muito importante para o nosso canal continuar expandindo aí, crescendo, principalmente nessa reta final. 1000 likes a meta, conto com vocês, hein, família? Olha só, nesse jogo aqui, como eu falei para vocês, defensivamente não dá para confiar nessas equipes. O time do Corinthians tem desfalque do Fábio Santos aqui na linha de defesa. Quero fazer uma menção ao Gil. Nos últimos 2 jogos, 2 assistências, ele tá bem, tá? O time do Atlético Paranaense é o time que cede alguns desarmes para zagueiros, tá legal? Já que eu falei que defensivamente essas equipes não são equipes confiáveis, então vamos olhar a parte ofensiva delas, né? Se eu penso na parte ofensiva do Corinthians, eu penso no Renato Augusto, tá? E no Yuri Alberto, tá legal? Aqui pelo lado do Atlético Paranaense tem jogadores que eu venho indicando, escalando inclusive. O Canóbio é um jogador que vem muito bem. O Vitor Bueno é um jogador que vem muito bem, né? O Canóbio fez 8 de média básica. O Vitor Bueno mais um jogo dentro da assistência. Então são jogadores interessantes. E o Pablo também tá fazendo gol. Então esses caras seriam os maiores destaques. Defensivamente não colocaria ninguém. Nesse jogo aqui do Internacional contra o América Mineiro, também falei, defensivamente não são equipes confiáveis. Então ofensivamente é o que me chama mais atenção e que eu recomendo mais para vocês, tá? Então, ó, falando aqui de meio campistas, o Alan Patrick mais uma rodada é unânime para mim na rodada. O Internacional é favorito diante do América Mineiro, precisa dar uma resposta ao seu torcedor, perdeu em casa pro Coxa. O América junto com o Coritiba estão entre os times que mais gols sofreram neste campeonato, então é pra gente explorar mais a ofensividade do Internacional. Alan Patrick é um nome muito bom, até o Bruno Henrique, um volante que pra mim tem boas chances de começar. Ener Valencia também, um nome muito bom, fez gol, perdeu o pênalti, mas fez gol. É um jogador que tem um faro, jogando contra o América que sofre muitos gols. No entanto, o time do América também é um time que tem qualidades, faz gol, cria jogadas. Falei para vocês na última live, nos vídeos, do Benítez, ele foi muito bem. Falei do Mastriani, o cara mitou também. Então, toda essa parte ofensiva que produz bem pelo time do América pode ir bem, tá? O Benítez é o cara que eu gosto mais na meia cancha, Benítez, né? Você tem ali o Rodriguinho também, que terminou fazendo gol na última, o Benítez que eu falei pra vocês, e aqui esse camarada Mastriani jogando muita bola. Esses caras não vão ficar no América, eu acredito que não. Beleza? Então pra mim vai muito mais nessa linha. Flamengo e Santos, vamos nessa. Temos alguns desfalques aqui, né? O Santos vem sem o Marcos Leonardo, atrapalha bastante. Defensivamente, para mim, o Flamengo é um bom time, tá? Bom time, dá para explorar legal aqui na rodada. Então, desde o treinador, o Tite é um nome muito bom. Para mim, o SG do Flamengo é muito bom. Augustin Rossi é um nome bom. Os 2 laterais do Flamengo são nomes interessantes. Se você for pensar no Ayrton Lucas, ele vai bater de frente com o Lucas Braga, fazendo um papel de ala pela direita, né? Pode ser uma muito boa para desarmes e também para ser liberado na frente, avança muito. E o Wesley na direita, muito em função não de pegar desarmes do Dodô, mas do Soteldo que cai por aquele setor. Então, toda essa linha de defesa do Flamengo me agrada. Do goleiro, os laterais e os zagueiros. Léo Pereira e Fabrício Bruno. Léo Pereira a gente nunca sabe por conta de que sofre lesões e tudo mais, né? Mas zagueiros aqui, interessante. Pelo menos colocar alguns defensores do Flamengo cabe muito bem. Arrascaeta unânime nessa rodada. Repito, o Santos é o terceiro time que mais gols sofreu. Então é importante a gente explorar essa ofensividade do Flamengo. Embora nos últimos 5 jogos apenas 2 gols marcados. Mas é o novo momento aí com o Tite e podem ir bem. Então Luiz Araújo tem boa movimentação, Bruno Henrique, acho que cabem atacantes aqui também do Flamengo. Eu vou estudar um pouco mais, me debruçar nos estudos e na nossa live da terça eu vou estar falando melhor, beleza? Pra mim, do time do Santos não dá pra aproveitar ninguém aqui a princípio. Nesse jogo aqui, Coritiba e Grêmio, defensivamente 2 equipes que sofrem muitos gols, mostrei pra vocês e mostro mais uma vez, olha só, Coritiba 64 gols, Grêmio 45, entre o top 5 das equipes que mais gols sofreram. Então, ó, defensivamente não dá pra pensar em ninguém aqui. Na parte ofensiva aqui, o Marcelino Moreno é um nome sempre interessante. Até o Matheus Bianchini, que tá fazendo alguns gols. E o Slimani. E aqui na frente, pelo time do Grêmio, é o Luizito Soares. E o Cristaldo, que fez gol, pode ir bem. Ed Lua. E aí, os meias do Grêmio também. Mas certamente o Cristaldo, o Soares, muito bom. Vamos lá, Botafogo e Palmeiras, galera. É o seguinte, defensivamente tem um risco muito grande aqui, né? Confio mais nesse. Se eu fosse para pensar em algum defensor aqui, eu me inclinaria mais aos defensores do Palmeiras, que tem pontuado muito bem sem o SG. E se eu fosse pensar em SG nessa partida, eu pensaria mais no SG do Palmeiras, né? Palmeiras 3 jogos seguidos sem sofrer gols.
E se o Botafogo não conseguiu fazer gol no Cuiabá, eu posso me permitir pensar que o Palmeiras tem possibilidades também. É um time que vem num momento muito bom defensivo. Então toda essa linha de defesa aqui do Palmeiras para mim entra. O Everton, embora seja um jogo mais difícil, Gomes, Murilo e Luan respectivamente. Nessa meia cancha, ainda falando dos defensores, Piquerez é um nome que sempre vem muito bem, e o Mike. O Rafael Veiga a gente arriscou na última e deu certo, o único gol do Palmeiras foi dele. Pode ir mais uma vez bem nessa rodada, tá? Pra mim seria isso. Ofensivamente, pra mim, gosto mais do Breno Lopes. O time do Botafogo é o Tiquinho e o Júnior Santos ofensivamente. São os nomes ali mais indicados, e o Eduardo gosta de aparecer quando ninguém tá olhando pra ele. Então é isso. Atlético Mineiro e Fortaleza, como eu falei, Atlético Mineiro e Fortaleza pra mim, Atlético é favorito, Paulinho e Hulk e Paulinho são nomes muito bons. Rubens, se for pro jogo mais uma vez, colocamos no nosso time aberto aqui, foi muito bem, é um nome excelente. Falar que o Zaratio tá jogando muito bem, toda essa linha aqui, o Maurício Lemos foi muito bem na última, também estava nas indicações. O Everson, eu acredito que pode pintar um SG. Everson foi o nosso goleiro do time exclusivo, ele foi muito bem, fez quase 9 pontos. E eu acho que pode mais uma vez ir bem nesse jogo contra o Fortaleza, tá? Lembrando que o Fortaleza vem com 3 desfalques na linha de defesa: Bruno Pacheco, Tite e Brits. É isso, não vai ter esses caras, então 3 defensores aí titulares do Fortaleza que não vão pro jogo. Cuiabá e Vasco da Gama, cara, sinceramente pra mim não é um jogo pra explorar ninguém aqui. Acho que olhando na meia cancha, você tem o Ranieri, que sempre tem uma média legal. O Vasco precisa vencer esse jogo e o Ranieri sempre mantém uma média. Então, pra mim, seria o maior destaque ali desse time do Cuiabá, além de Pita e Daverson na frente. Não tendo o Verratti, que é o cara que eu mais confio, e muitas dúvidas, prefiro não falar ninguém do Goiás e Bragantino. Pra mim, Bragantino favorito, como eu falei pra vocês. Os destaques aí do time do Goiás são o Guilherme, nesse cara, mas é atacante, infelizmente. Gosto aqui muito do Juninho Capixaba, sempre muito bem, pode ir bem, né? E o Lucas Evangelista eu destacaria. O cara que tá fazendo gol na frente é o Eduardo Sacha, então é bom a gente ficar de olho. E o Matheus Gonçalves é um meia, se eu não tô enganado, no Cartola, que tá fazendo o papel de atacante. Fechando, São Paulo e Cruzeiro. Pra mim, jogando em casa, o São Paulo é favorito. Eu acho que se o Luciano jogar aqui é mais interessante. Pra mim, o Cruzeiro é um time que sofre poucos gols. O retorno do Arboleda aqui vai dar uma sustentação de uma forma um pouco mais ousada. Eu acredito que pode pintar esse SG do São Paulo. Arboleda indo a campo, pra mim é um nome muito bom. E até o Beraldo é um nome que eu gosto também, tá certo? Rames Rodrigues, Nestor e Luciano podem aparecer, mas repito, o Cruzeiro não é um time de fazer muitos gols, tá bom? Vamos pra escalação. Bom, família, é o seguinte, ó. Nosso primeiro esboço ficou com Everson, goleiro do Atlético Mineiro, no gol. Nas laterais, Ayrton Lucas e Juninho Capixaba. E na zaga, Gustavo Gomes e Fabrício Bruno. Meio de campo com Alan Patrick, Arrascaeta e Rafael Veiga. E no ataque, Hulk, Luizito Soares e Ener Valencia. De capitão aqui, todos são nomes muito bons e outros que não entraram porque eu só tenho 3 vagas. Na live vou estar com um tempo maior detalhando mais para vocês, tá? Poderia ir perfeitamente no Hulk ou no Paulinho, por exemplo, no Ener Valencia, mas aqui neste momento eu tô colocando a faixa de capitão no Luizito Soares, beleza? Então o time tá ficando assim. Eu quero que você deixe o seu like aqui. Você já deixou, né? Se não deixou, deixa agora, por favor. Se inscreva no canal, coloca no comentário aí, coloca abaixo aí quantos pontos você fez na última rodada, e eu te espero na live terça-feira, 19, tá? Deus abençoe você, sua vida, sua família. É isso, grande beijo, grande abraço, valeu e tchau. Fui!